Ele morreu jovem, mas deixou um império que ninguém conseguiu repetir. Nascido em Pela, filho de rei e princesa, treinado por Aristóteles, Alexandre embarcou numa jornada impossível. Em poucas décadas, derrubou impérios milenares, cruzou desertos e rios, alcançou o coração da Índia. Veremos como a ambição incansável moldou eras, como o mistério de sua morte ecoa até hoje e por que seu túmulo perdido ainda captura a imaginação. Este é o relato de Alexandre, o Grande, que quis conquistar o fim do mundo. E não se conteve até o último suspiro. Alexandre nasceu em 356 a.C., com o destino nas veias. Desde cedo, seu pai Filipe II e sua mãe Olímpia, filha de nobre linhagem, foram peças-chave na formação de um futuro conquistador. Aristóteles passou seus ensinamentos: filosofia, ciência, estratégia. Imaginava-se o mundo como um tabuleiro, e Alexandre, desde criança, já treinava como peça poderosa. Aos 16 anos, ao comandar a Macedônia ausente, mostrou pulso firme diante de rebeldes e conquistou respeito imediato. Sua juventude foi moldada entre manobras diplomáticas e batalhas relâmpago, aprendizados e desafios. Aos 18 anos, assumiu de fato o trono após o assassinato de Filipe II, e sua responsabilidade se impôs como um fardo e uma promessa. Ele herdou um reino ambicioso, uma máquina militar disciplinada, a falange macedônia, e uma visão que transcendia a simples glória pessoal. Logo declarou guerra aos persas, iniciando a campanha que mudaria o curso da história. As tropas marcharam, os exércitos se encontraram, e um vento de audácia soprou sobre o mundo conhecido. Cada vitória alimentava sua ambição. O rio Granico foi o primeiro obstáculo derrubado. Há quem diga que, mesmo jovem, Alexandre via o impossível como simples etapa. A narrativa central já se forma: juventude guiada por mestre, ambição alimentada nas batalhas e a marcha implacável rumo ao desconhecido que ainda se abrirá na próxima etapa. A travessia da Ásia Menor e a vitória em Isso selaram a lenda. Alexandre enfrentou Dário III na planície de Isso em 333 a.C. e venceu com astúcia. Observava o inimigo em meio à multidão persa e concentrou o ataque decisivo onde menos esperavam. A visão do próprio Dário fugindo em fuga provou a ruptura do equilíbrio. Depois avançou até Tiro, uma ilha fortificada. O cerco durou 7 meses, com engenhos de guerra improvisados, pontes e obstáculos vencidos na areia. Cada evidência da determinação macedônia aumentava seu nome e seu poder. Com o controle de Fenícia, a porta marítima se abriu, e o Egito foi subjugado quase sem resistência. Em Mênfis, o faraó foi coroado, e Alexandre fundou a cidade de Alexandria, que se tornaria um farol cultural por séculos. Nessa trajetória, mistérios surgem. Relatos dizem que, ao entrar no oráculo de Sião, Alexandre perguntou por quem ele era filho, e a resposta foi: de Zeus Amon. A ambiguidade entre o mortal e o divino começava a envolvê-lo. A narrativa documental se faz com detalhes: o estalo da pedra na balista que rasgou muralhas, o cheiro de pólvora e sangue, a bruma do deserto que se confundia com a esperança. O vento do Egito levou sementes de erro e de mito. A expansão era real, mas a auréola em torno de Alexandre já se tornava lendária. E mesmo enquanto caminhava rumo ao coração da Pérsia, a dúvida abriu sobre sua mortalidade e sobre até onde seu império poderia se estender. Com as portas da Pérsia abertas, Alexandre entrou em Persépolis, palácio de reis, derrubando o símbolo da majestade persa. O fogo consumiu os salões. Dizem que ele permitiu, talvez por vingança ou celebração. Após isso, derrotou Dário de novo, em Galgamela, em 331 a.C., sob céus incertos, em terreno traiçoeiro. A tática envolvia falanges abrindo caminho enquanto cavalarianos flanqueavam. História e números se entrelaçam. Ele comandou cerca de 47.000 homens contra tropas talvez 5 vezes maiores. Mesmo cercado, venceu com precisão fria. O Império Aquemênida caiu,
e Alexandre marchou sobre Susa, Teherã, Ecbatana. Cada cidade o parabenizava e tremia. Sua corte se misturava com persas, mesclava culturas, exigiu que oficiais persas compartilhassem regalias, adotou vestimentas orientais. As fronteiras se tornaram difusas. Ele não era apenas rei da Macedônia, mas senhor de um reino que unia Oriente e Ocidente. O exército, exausto, começou a murmurar. As caravanas cruzavam desertos, levando especiarias, ideias, religiões. Épicos se tornavam relatos comunitários, convertendo todo o espaço em palco de seu reino. Um dos pequenos mistérios da época. Alexandria não foi só uma cidade. Foi uma ideia de futuro, comércio, ciência. Enquanto sua campanha avançava, o mundo antigo se transformava. E ainda havia mais terreno por vir, embora o corpo de Alexandre já ameaçasse entrar em colapso. Na próxima etapa, chegaremos ao ápice de sua ambição, os limites da Índia, a legião exausta e os símbolos de um império que se esgotava na sede de expansão. E eis que ele chega à Índia, cruzando o rio Indo com tropas que choravam fadiga e glória. Em 327 a.C., atravessou o Hindu Kush e chegou ao Vale do Cabul, encontra reis locais, alianças forjadas, traições. Em Hidaspes, enfrenta Porus. A batalha ocorre às margens de um rio turbulento. Ele ordena uma travessia estratégica e lança uma ofensiva certeira. O perigo é real. Ele convive com elefantes de guerra gigantes e terreno traidor. Ainda assim vence e, impressionado com a bravura de Porus, permite que mantenha seu reino. Um gesto que abre fissuras no comando macedônio. Concessões? Humanidade ou estratégia? Depois, caminhou mais além, chegou até o Rifases, Béas, mas o exército recusou-se a continuar. Eles estavam longe demais de casa, haviam perdido amigos, sangue e esperança. No acampamento, a tensão era palpável. Insônia, febres, saúdes físicas e mentais exauridas. Alexandre se sentia como titã confinando-se num corpo humano. Municípios hindus, selvas densas, tempestades tropicais. Cada detalhe aparece como um quadro cinematográfico, carregado de som, cor e imprevisibilidade. Seu olhar buscava o horizonte, mas seus soldados só queriam retornar. E foi aí que se firma o ápice da jornada. Um impasse emocional, um império que atingiu seu ápice geográfico e se depara com seus próprios limites. Enquanto lia Águias no Céu, ele adivinhava o preço do sucesso infinito. E no próximo capítulo, voltaremos à rota de volta, com consequências políticas, pessoais e o prenúncio de seu fim. O retorno foi marcado por conquistas, fundações urbanas e tensões crescentes. Após a recusa de prosseguir para além do Indo, Alexandre começou a voltar, atravessou desertos e enfrentou revoltas nos territórios conquistados. Fundou novas cidades, nomeadas Alexandria, espalhadas de Faium ao coração da Pérsia. Cada cidade era um símbolo e uma esperança de fusão entre culturas. Seu exército agora era uma colcha de retalhos, macedônios, persas, bárbaros incorporados. A integração parecia avançar, mas poucos representantes antigos confiaram nessa nova ordem. Entre batalhas e fundações, Alexandre viu seus aliados conspirarem, sua saúde se desgastar. Em Susa, casou-se com Roxana. Neste gesto, selou o enlace entre mundos. A cerimônia foi opulenta e simbólica, gerando rumores de que pretendia redefinir a realeza e criar uma dinastia que unisse povos. Mas a traição pairava, oficiais questionavam sua autoridade, a casa real se dividia. A jornada de volta transformava-se em calvário físico e emocional. A cada cidade que passava, seu império se expandia e se diluía ao mesmo tempo. O peso do poder se tornava solidão. Ele consultava oráculos, buscava orações, interrogava sonhos e deuses. Os desertos devoravam sua vitalidade, e os sussurros conspirativos anunciavam o que virá. Sua morte repentina, ainda cercada de incógnitas. O exército marchava, o mundo mudava,
e Alexandre se aproximava do seu próprio crepúsculo. No próximo capítulo investigaremos os mistérios da morte, toxinas, febre, conspiração e a sombra que lançou sobre a posteridade. Em 323 a.C., Alexandre caiu enfermo em Babilônia. Relatam-se febres, dores, envenenamento possível, até malária ou peste. Alguns historiadores sugerem que um golpe político ou assassínio encoberto por doença pode ter sido a causa. A cidade fervilhava de tensão enquanto médicos e cortesãos faziam preces. Ele fez sua famosa ordem sobre a sucessão. Meu império vai para o mais forte. Aquilo virou o início do epitáfio de uma era. Sua morte, com apenas 32 anos, incendiou teorias. O corpo foi embalsamado e colocado numa barca dourada que percorria ruas de Babilônia. Depois, rumores dizem que foi levado para Alexandria, mas seu túmulo desapareceu. O desaparecimento alimentou 1000 lendas. Estaria escondido no delta do Nilo? Seria uma fossa simples enterrada sob mármore? Ou um túmulo monumental perdido no tempo? Ao mesmo tempo, a diarquia e as guerras dos diádocos rasgaram o império que ele unificou. Generais se dividiram por regiões, inaugurando a era helenística, em que a cultura grega floresceu em territórios distantes. Os legados de ciência, arte, filosofia e língua se espalharam. Câmaras astronômicas, bibliotecas, cidades gregas erguidas até o Afeganistão. A narrativa se intensifica com imagens de cortes divididos, bandeiras rasgadas e Alexandria ainda brilhando. Mas ele já partira. A dúvida ecoa. Foi envenenado por rivais, por bebida contaminada ou caiu atingido por vírus? Cada teoria tem adeptos e evidências, nenhum consenso. Mas o fato permanece. Sua morte repentina marcou o fim de uma jornada e o início de séculos de reinterpretação. No capítulo final veremos como seu legado vive no mundo moderno e por que continua a fascinar. Séculos depois, o eco de Alexandre ainda ressoa. O mundo moderno carrega seu impacto. Mapas usam alexandrino como base, cultura ocidental e oriental se entrelaçaram no helenismo. As cidades que fundou foram centros de saber. Alexandria tornou-se lar de Eratóstenes e Parco, estudiosos cujas descobertas moldaram ciência e geografia. As rotas comerciais que mapeou abriram mercados que perduram. Línguas se misturaram, moedas ostentaram seu rosto, estátuas erguidas. O imaginário popular o transformou em herói, tirano, semideus. Filmes, livros, documentários recontam sua vida com fascínio e exagero. Ainda hoje, historiadores vasculham antigas cartas, sítios arqueológicos e fragmentos de textos para tentar decifrar quem ele era. Seu túmulo, objeto de busca incansável, inspira expedições, teorias documentadas e debates. Alguns afirmam que nunca foi encontrado porque foi removido. Outros, que jaz sob areia sem identificação. Sua vida virou símbolo de ambição humana, de todos os perigos e glórias de aspirar ao impossível. A narrativa se fecha com o soldado que traça uma linha no mapa, talvez saudoso, talvez deslumbrado, com o estudante que se perde nos relatos, com o historiador que ainda tenta reconstruir o quebra-cabeça. Alexandre atravessou mundos, tocou deuses, desafiou os limites do possível. O império desfez-se, mas sua lenda persistiu. E paira a pergunta: quantos outros sonhos poderosos permaneceriam inalcançáveis sem alguém que ousou conquistar o fim do mundo? Ele morreu jovem, mas seu nome atravessou os milênios. O homem que quis conquistar o fim do mundo jamais foi esquecido. Sua ambição impiedosa e sua audácia épica criaram um legado que moldou culturas, línguas, ciências e governos. Sua morte envolta em mistério e seu túmulo perdido alimentam nossa curiosidade até hoje. Mas talvez o verdadeiro poder de Alexandre resida menos nas conquistas territoriais e mais na ideia de que os limites existem apenas para serem desafiados. A história nos lembra que sonhos grandiosos podem ressoar por eras, mesmo quando seus arquitetos partiram. E se mesmo depois de tanto tempo enterrado ou perdido, seu túmulo simboliza algo maior, a busca eterna do homem por eternidade.